para falar sobre essa situação de conflito, de tensionamento cada vez maior na região e essas movimentações da comunidade internacional que a gente recebe agora aqui no Jornal da Manhã, o Danilo Porfírio de Castro Vieira, que é professor titular de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília e também do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Professor Danilo, bem-vindo, bom dia. Eu agradeço, bom dia, e estou à disposição de vocês para dialogarmos esse tema tão trágico e me parece de difícil resolução a curto prazo. Mais uma vez, esse timing assusta todos nós, né? A gente vai ter mais uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em meio a um dia de tensionamento que talvez seja o pior dia que nós já registramos em relação a esses bombardeios, vendo daqui, mas mostrando a faixa de Gaza. Quais são as expectativas em relação a essa reunião de logo mais, professor, no Conselho? São expectativas. Prática, eu vou dizer a você, meus caros, estou muito cético. Eu insisto, não é? Estamos vendo um grande drama acontecer dentro da faixa de Gaza, que não pode ser apenas atribuído ou intensificamente ser atribuído ao Estado de Israel, mas tem que ser, a conta é do Hamas também, em grande parte do Hamas, mas nós temos que perceber que num Conselho de Segurança nós temos países com o poder de veto, entre eles os Estados Unidos. Qualquer tomada de decisão que impeça o agir israelense, uma medida retaliatória, contraofensiva pelos israelenses ou que atrapalhe a ação contraofensiva israelense, será, de qualquer forma, vetado pelos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, como sempre digo, afiançam a existência e afiançam a ação de Israel nessa situação trágica. O que nós temos é que observar, e aqui espero que as boas ações do Brasil surtam efeitos, gerem frutos, é que haja, de alguma forma, a criação de alguma medida desses corredores, mesmo provisórios, precários, de ajuda humanitária, que de alguma maneira, mitiguem o sofrimento da população civil palestina naquela região. Mas, volto a insistir, a ONU tem pouco poder de ação nessa situação até este momento. Agora, professor, são de acordo com os últimos dados, e esses dados não compreendem o dia de hoje ainda, que é um dia muito violento, pelo que a gente tem visto aqui. Aparentemente, as tropas de Israel estão indo no sentido de Gaza, em direção a Gaza. Sim. São 9.700 mortos, 1.400 israelenses, 8.300 palestinos. Esse número tem crescido de palestinos mortos de maneira exponencial. Até que momento Israel vai contar com o apoio irrestrito dos seus principais aliados? Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido. Em algum momento, se esse número começar a aumentar demais, se o mundo receber imagens de gente invadindo o galpão da ONU, atrás de remédio, atrás de comida, as coisas podem se inverter e os próprios aliados tentarem restringir um pouco a ação de Israel no terreno, professor? Eu digo a você que no próprio projeto original norte-americano, lembre-se da visita do presidente Biden a Israel, o intuito era que a ocupação que vocês estão observando, mesmo sendo intensificado em termos de força, ele está sendo gradual no processo de expansão. Por dois motivos. O primeiro motivo, obviamente, é que Israel quer ter garantias de segurança sobre o espaço que ele vai agir e que ele vai ocupar. Tanto que nós observamos que a entrada de blindados foi apenas, no primeiro momento, uma forma de apoio para o quê? Para que houvesse uma artilharia pesada de apoio para que grupos especiais específicos do Exército, das Forças Armadas israelenses, adentrassem, reconhecessem territórios
e os pontos frágeis que poderiam ser identificados e, obviamente, os pontos aonde provavelmente os sequestrados estariam. O segundo ponto desse processo gradual seria, em tese, viabilizar em seguida a entrada de ajuda humanitária, coisa que até agora não observamos. Se a situação se agravar, principalmente pela comunidade europeia, talvez teremos o quê? Problemas em relação à validação e apoio da União Europeia em relação às ações israelenses. E nós temos que nos preocupar com outra coisa. Dentro da lógica de guerra proxy, guerra por procuração, o que nós estamos vendo é que, por trás de tudo isso, há uma ação do Irã para desestabilizar um desenho que tinha sido estabelecido desde 2017 no Oriente Médio, inclusive um ambiente de aproximação de Israel com países do Golfo e com a própria Arábia Saudita. Isso foi o quê? Desfeito, numa situação trágica na faixa de Gaza, que é um espaço extremamente populoso e pequeno, então alta população ali. Nós vamos ver que Irã novamente poderá atingir um objetivo, que é o quê? Isolar Israel dentro do próprio Oriente Médio. Países que já têm tratados de paz poderão se afastar. Jordânia, Egito. Já vimos a suspensão das ações da Arábia Saudita na continuidade do quê? Do firmamento do Tratado de Paz, um afastamento dos países do Golfo. Nós estamos vendo já populações muçulmanas se levantando em algumas regiões. Vocês falaram do Daguestão, que tem fronteiras com a Chechênia, de histórica ação de insurgência, inclusive contra a Rússia, de natureza sunita. Não é nem xiita, é sunita. O Daguestão é sunita. Então, nós estamos vendo que é um processo de esfacelamento de um modelo, né, de um desenhar geopolítico na região que vai gerar um isolamento de Israel caso o processo de conflito se estenda demais e haja o quê? A tragédia civil consequentemente a isso. Agora, professor, essa ligação que Biden fez nesses últimos dias para Netanyahu, premier de Israel, pedindo para que fosse dada uma atenção maior para a questão humanitária na faixa de Gaza, isso pode colocar um pouquinho de panos quentes nessa possibilidade de espalhamento, de regionalização desse conflito, ou não faz muita diferença? O problema aqui são os resultados, não as boas intenções, minha cara. O problema é ver as consequências da ação militar dentro do espaço de Gaza. Do contrário, nós poderemos ter um tensionamento regional e, volto a insistir, um isolamento de Israel na região, o que também não é interessante a Israel. Nós conversamos com o professor Danilo Porfírio de Castro Vieira, professor titular de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Professor, muito obrigado pela ajuda e um bom dia, boa segunda-feira para o senhor. Para todos nós, bom início de semana. Um abraço.